Que bom estarmos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida, direto de Campina Grande, Paraíba, Brasil. Você que está conosco nessa manhã de sexta-feira, hoje celebra-se o dia da homeopatia e também o dia da saudação. Você deve estar com seu coração aberto e receptivo para ouvir outra vez o presbítero Ângelo Roncalli trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus e a conclusão da mensagem que nós temos ouvido desde a última segunda-feira. Deus vai falar profundamente ao seu coração. Continue conosco. Ouviremos ainda também uma belíssima música interpretada pelo cantor Sérgio Lopes. Portanto, continue conosco, porque Deus vai abençoar a sua vida nesse início de dia. Sem mais delongas, quero deixá-los com o cantor Sérgio Lopes. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e o preço. Lá na cruz me mostrou as mãos feridas, e uma dessas muitas vidas era quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou?
Deixa eu dizer uma coisa para você, tão simples, mas tão profunda, que quem está no Espírito já entende, já recebe. Jesus sabe da sinceridade do nosso coração, dos nossos corações. Ele sabe quando a gente quer tomar a direção certa. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, baseado na palavra de Deus. Se você está querendo a direção de Deus de forma sincera, Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, vai dar certo. Eu quero convidar você a confiar mesmo quando não vê o caminho todo. Isso mexeu muito comigo. Eu quero convidar todos que estão aqui a confiar na direção de Jesus, mesmo quando você não enxerga o caminho todo. Muitas vezes queremos saber o plano completo, mas Deus nos guia passo a passo. Deus nos guia um passo por vez. O importante é confiar e continuar andando na luz que Ele nos dá. Encontramos mais uma vez a grandeza de Jesus aqui, né? Não apenas Jesus nos mostra a estrada, mas a Bíblia nos mostra que Ele caminha conosco como bom pastor que Ele é. Em primeiro lugar, Jesus é a luz que revela, Jesus é a luz que guia. E em terceiro lugar, Jesus é a luz que nos salva. Ele diz: terá a luz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, terá a salvação. Jesus é a luz que salva. A luz de Jesus nos liberta das trevas do pecado, do medo, nos liberta da morte. Ele é a luz da vida, não apenas uma iluminação passageira, mas uma iluminação eterna, porque Ele é luz desde a eternidade. E quando nós começamos a pensar acerca desse Jesus que salva, logo nós entendemos que a luz de Jesus trouxe libertação espiritual para cada um de nós. E foi através da libertação de Cristo que nós fomos libertados dos vícios, das cadeias emocionais. O que mais nós estamos enfrentando hoje em dia é a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. Eu coloquei aqui no plural, medos. E já contextualizando com o tópico anterior, devemos confiar na caminhada, na jornada passo a passo em Deus, em Cristo. E muitas vezes a ansiedade, a depressão, as síndromes, os medos vêm porque queremos entender já todo o trajeto. E Jesus, irmãos, nos convida a termos fé, confiança nele, e Ele nos liberta disso. Ele nos liberta. Quantas e quantas vezes eu venho ao culto na terça, no domingo, seja lá qual for, e venho com ansiedade, e venho com o peito apertado, e venho sem fé, e venho sem esperança. Olha o meu eu querendo me dominar. Aí vem aqui, aí o pastor vem, dá uma pregação, já anima. Aí já vem o outro irmão, faz uma oração e já anima. E você começa a se agarrar com essas palavras de fé, com estas palavras proféticas. E você começa a romper. E quando eu volto para casa, eu volto liberto da ansiedade. Aleluia! Eu volto quantas e quantas vezes, pastor Júnior, já entrei aqui com medo. Com medo de não dar certo no trabalho, com medo de dar errado, nem deu errado, ainda já estava com medo de dar errado. E aí os irmãos começam a louvar, e a gente escuta aquele louvor, e o Espírito Santo vem, nos envolve, e você começa a chorar, e você começa a dizer: Deus mesmo aqui, e você diz: Deus abre meu coração, aí você diz: Deus fala comigo, aí a letra fala com você, aí a palavra fala com você, e aquele medo vai sendo dissipado, aquele medo vai indo embora, e você volta para casa cheio de fé, cheio de convicção, e dizendo: eu não tenho mais medo, porque meu Deus, Ele está comigo. É diferente. Jesus é a luz que liberta, sim. Jesus é a luz que traz esperança. E nós vencemos o medo, nós vencemos a ansiedade, nós vencemos a depressão, nós vencemos as síndromes, porque o nosso Deus é a luz do mundo e Ele nos salva e nos liberta de tudo isso. Jesus
é a luz que nos liberta das opressões das opressões, melhor dizendo. E tudo isso, meus queridos irmãos, nós encontramos em Deus, nós encontramos em Cristo. Livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13 diz: olha só como Cristo liberta. Eu vou ler aqui um texto e vai libertar você. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Você já se alegra: opa, eu não sou mais trevas, Ele me resgatou, aleluia. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Aí o texto diz: e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Opa, eu estou na luz e agora esse Deus me ama, em quem temos a redenção. Opa, esse Deus me perdoa, a saber, o perdão dos pecados. Jesus Cristo é aquele que nos salva, é aquele que nos liberta. Quantas e quantas vezes, pastor, entramos aqui, estou falando nós, porque a palavra é para a igreja, entramos aqui oprimidos por um pecado que nós cometemos em oculto. Repito, pense numa coisa ruim. É quando você comete um pecado, quando você faz algo que desagrada a Deus, e fica aquele peso na consciência, e fica aquele fardo nos ombros. Irmãos, você tem vergonha de orar, você tem vergonha de ler a Bíblia, você fica igual a Adão e Eva, se escondendo de Deus, por causa da opressão do pecado. Aí você chega aqui na casa de Deus e diz: olha, em Cristo encontramos a redenção, em Cristo encontramos o perdão dos pecados, em Cristo encontramos o perdão real. Ninguém é tão pecador que não possa ser alcançado pela luz da graça de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, diz assim a Bíblia: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus encontramos a salvação, porque Ele tem poder e autoridade de perdoar os nossos pecados. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós encontramos a esperança da vida eterna. Ainda que o mundo se torne mais escuro, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e a gente vê que dia após dia as coisas têm piorado. Nós temos que ter a certeza de uma cidade onde não haverá noite. Olha que texto lindo, Apocalipse capítulo 22, verso 5. Diz: não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo. Jesus Cristo é aquele que salva. Jesus Cristo é aquele que nos dá a garantia de vida eterna, e lá não haverá mais noite, porque o próprio Deus nos iluminará. Jesus Cristo é aquele, meus queridos irmãos, que nos liberta espiritualmente, que nos dá perdão, aquele que nos garante vida eterna. E Jesus Cristo é aquele que nos garante, neste processo de salvação, uma identidade transformada. Deixamos de ser escravos das trevas para nos tornarmos filhos da luz. Efésios 5:8, como eu li no início: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivamos como filhos da luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: vocês porém são geração eleita, vocês são agora sacerdócio real, vocês agora são nação santa, vocês agora são povo exclusivo de Deus. Aí ele vai dizer: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
encontramos a grandeza de Cristo nesses itens. Ele não apenas ilumina por fora, mas acende uma nova vida dentro de cada um de nós. Em quarto lugar, João 8,12, Jesus Cristo disse: eu sou a luz, quem me segue não andará, mas terá a luz. E eu fiquei bem assim, motivado a pregar. Já estava motivado e feliz, satisfeito pela oportunidade. Mas eu me ajoelhei ali e disse: Deus, fala comigo, me confirme mais ainda esta mensagem. Parece que Nauber escutou, mas eu estava longe dele, né? Vocês lembram do final da oração de Nauber, de confissão de pecados? Aí ele começou: Jesus, tu és a luz do mundo. E ele começou: Jesus nos ilumina, Jesus, que possamos refletir essa luz. Eu fiz: eita, agora que eu vou pregar com força mesmo. Aleluia. Em quarto lugar, Jesus é a luz que nos chama a refletir a sua luz. Aleluia. Jesus não guarda a luz para si, Ele nos transforma em portadores dessa luz. Irmãos, a igreja é como a lua, não tem luz própria, mas reflete a luz do sol da justiça, como está em Malaquias 4, verso 2. E aqui não tem muito arrudeio não. Eu escolhi, deixa eu ver, apenas um versículo para trabalhar com vocês este tópico. Jesus nos chama a refletir a sua glória, e está no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 14. Se você puder abrir aí, abre comigo. Jesus Cristo é a luz que revela. Aleluia. Jesus Cristo, meus irmãos, é a luz que guia. Jesus Cristo é a luz que salva. Jesus Cristo é a luz que nos chama a refletir a sua própria luz. Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo, na minha versão, de uma vasilha. Vai ter versão que vai dizer alqueire. Ele vai dizer, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Aleluia. E ele vai dizer: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Eu estou provando, como eu introduzi, que o mundo, ou melhor dizendo, o mundo jaz do maligno. O homem sem Deus está em trevas, mas aquele que está em Cristo está na luz, porque o texto diz: e brilha a luz de vocês diante dos homens. Sem Jesus é impossível você ser luz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quer glorificar a Deus? Quer brilhar na tua casa? Quer ter a luz de Cristo no teu coração? Entrega a tua vida a Ele. E não se pode esconder uma luz. Se apagarmos todas as lâmpadas aqui, a gente não enxerga nada. Assim é o homem sem Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Algumas aplicações práticas, estou encerrando. Cadê o menino do violão? Jefferson, obrigado. Algumas aplicações práticas. Na família, na família, melhor dizendo, seja luz para os filhos, cônjuge, pais, com exemplo e amor. Na escola, na universidade, mostre, na escola, na universidade, em um ambiente de relativismo, brilhe pela firmeza da verdade. No trabalho, mostre honestidade e ética quando os outros preferem atalhos escuros.
Na cidade, envolva-se em causas de justiça, compaixão e testemunho. Como igreja fazemos isso. Na missão, leve essa luz aos que ainda não têm esta luz e estão em trevas espirituais. Encontramos mais uma vez neste tópico a grandeza de Cristo. Ele nos confia a missão de sermos sua extensão na terra, iluminando como Ele iluminou. Conclusão: Jesus é a luz que revela a santidade de Deus e o pecado do homem. Você vai olhar para você mesmo e ver se você está agradando a Deus. Jesus é a luz que guia nas decisões e na jornada da vida. Jesus é a luz que salva, nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino da luz do seu amor. Jesus é a luz que nos transforma em reflexo da sua glória. Apocalipse 21, 23 diz: lá na cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Aleluia. Depois de tudo que nós ouvimos, depois de tudo que você escutou e refletiu, há uma verdade que precisa arder em nossos corações com força. E esta verdade é que vale a pena servir a Jesus. O mundo ele pode prometer brilho, mas só Jesus é a luz verdadeira. O pecado pode oferecer prazeres momentâneos, mas só Jesus oferece vida abundante e eterna. As trevas podem parecer confortáveis por um tempo, mas a alma sabe que foi criada para andar na luz do Senhor. Então quem já andou nas trevas e conheceu a luz, sabe desta comparação. Um coração transformado por Jesus nunca mais se contenta com a velha vida de trevas. Quem está em Cristo experimenta paz no meio da guerra, esperança no meio do caos e propósito em meio às lutas. Aleluia. Jesus não apenas nos tirou das trevas, Ele nos fez filhos da luz. Coloca isso no teu coração nessa noite, medita nisto. E Jesus ele não nos abandona, Ele caminha conosco todos os dias. Jesus ele nos ilumina, Ele ilumina o nosso caminho, Ele sara nossas feridas. Ele prepara para nós um lar eterno, onde não haverá noite, como a gente viu aqui no livro de Apocalipse 22. Porque o próprio Deus vai brilhar lá para cada um de nós. Meus queridos, vale a pena seguir esse Jesus. Vale a pena abrir mão do mundo para ganhar a eternidade. Vale a pena negar a si mesmo, pensa nisso, para viver na presença desta luz, desse Salvador. Vale a pena deixar as trevas. Vale a pena deixar as trevas, porque na luz de Cristo a vida, a alegria, a plenitude. Ah, meu irmão, se você ainda não teve esse encontro real com Jesus, hoje é o dia. Esta luz ainda está brilhando, esta porta está aberta, Ele é a porta. Eu convido você a deixar a escuridão, a render-se à luz, a experimentar esta transformação que o Filho de Deus, que Jesus como luz pode operar no teu coração. Jesus é a luz que ilumina, que salva e que nunca se apaga. Sirva a Ele e você nunca mais andará em trevas. Venha para a luz de Cristo. Pensa nisso nessa noite. Eu queria fazer uma pergunta, fica de olhos fechados. Eu queria fazer uma pergunta muito séria para você. Talvez a mais importante que você escutou nesses últimos dias. Onde você está agora? Você está na luz ou você está nas trevas? Talvez você tenha andado em pecados, tenha tido uma vida vazia. Talvez você venha vivendo tentando preencher a sua vida com coisas que não te levam a lugar nenhum e não tem te preenchido. Talvez você até frequente aqui a igreja,
mas o seu coração está longe da luz verdadeira. E hoje Jesus está te chamando, hoje a luz brilhou sobre você, hoje a porta está aberta. Então não endurece o teu coração. Jesus quer te iluminar novamente hoje. Assim como Ele nos tirou das trevas, Ele quer tirar você das trevas também. Assim como já passamos por dias difíceis de trevas, Ele hoje está trazendo iluminação. Eu quero agradecer a tantos quantos estiveram conosco. E nesses instantes finais do nosso programa, eu devo lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores que nos assistem, que nos acompanham no YouTube, que reside em Campina Grande. Se você desejar fazer-nos uma visita à Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, como eu tenho sempre falado aqui, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos reuniões aos domingos, às 9 horas da manhã, EBD, Escola Bíblica Dominical, onde você vem tirar dúvidas, você vem aprender e estudar juntamente conosco a Palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. À noite, às 18 horas, sempre aos domingos, nós temos culto divino. Venha prestar culto a Deus com todos os que fazem a Igreja do Calvário, às margens do Açude Velho. Não tem erro. Às terças-feiras nós temos culto de oração pelas famílias. Venha orar com a sua família. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos tenebrosos, tempos trabalhosos, e precisamos de buscar em Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Venha orar conosco, juntamente com toda a sua família. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Nós estamos estudando as cartas, as epístolas de João. Portanto, você está convidado com toda a sua respectiva família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. E você vai ficar agora com esta belíssima música interpretada pelo cantor Sérgio Lopes. Jerusalém, em tuas ruas eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, ainda ouço em tuas ruas o som da multidão, de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo em tuas fontes se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel.
Jerusalém, em tuas preces, lembra dos filhos teus, que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do